Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Sejam bem-vindos ao curso de Física Básica 2. Nós iremos dar continuidade ao curso falando agora sobre o Teorema de Clausius, que trata da desigualdade, né? Que dá origem à definição de entropia. Nós vimos na aula passada, né, que a relação entre os calores em um dado ciclo de Carnot, né, sendo os calores de saída Q2 e o calor de entrada, né, Q1, que alimenta a máquina, tem uma relação com as temperaturas das respectivas isotermas desse ciclo, certo? E isso tem, esse resultado ele tem dois impactos imediatos. O primeiro está relacionado a eficiência da máquina de Carnot, que é escrita em função dessa razão, né? E o segundo trata da definição de uma escala termodinâmica absoluta que coincide com a escala já conhecida do gás ideal. Por isso que a escala Kelvin é tão importante, porque ela trata aí de um fenômeno absoluto, né, de uma energia térmica absoluta, pode ser definida utilizando o ciclo de Carnot. E o ciclo de Carnot ele é tão importante, né, por todos esses motivos também, né, que nós já vimos de definições, de conceitos básicos, e agora nós vamos estender a aplicação dele a partir dessa relação que nós deduzimos na aula passada. Nós vamos rearranjar essa relação, né, como você pode ver aqui, invertendo aí as temperaturas e os calores, de modo que a gente vai definir para a primeira isoterma, né, ou melhor, para a isoterma de saída, a gente vai definir uma quantidade que é proporcional à razão do calor desperdiçado, né, no ciclo e a temperatura do reservatório frio. E devido a essa igualdade, isso aqui pode ser relacionado ao calor de entrada que alimenta a máquina de Carnot e a temperatura da isoterma de entrada, né, do ciclo de Carnot. Lembrando que nós tratamos das quantidades considerando os módulos, mas de fato esse calor de saída é um calor que é uma troca de energia do sistema, né, para o ambiente. Então, na verdade, é uma perda de energia térmica, e essa perda vai ser representada aqui pelo sinal menos, tá? De modo que, eliminando os módulos, eu vou ter um sinal menos aqui, e eu posso pegar esse termo negativo, jogar para o lado esquerdo da igualdade, de modo a ter uma soma dessas grandezas que nós ainda não sabemos do que se trata, né? E nós percebemos, então, ou melhor, Clausius percebeu que a soma dessa grandeza para um ciclo fechado de Carnot é igual a zero. E isso é um resultado interessante, porque em um ciclo fechado, né, apenas as variáveis, as funções termodinâmicas, elas se anulam. Então, vamos agora tentar ver se essa quantidade, a soma, né, dessas quantidades, elas são zero para um ciclo que não seja o ciclo de Carnot, mas que seja reversível também, né? Porque o ciclo de Carnot, a principal propriedade, o que define ele é o fato de ele ser reversível. E pelo fato de ele ser reversível, ele acaba tendo a melhor eficiência, como nós vimos anteriormente, né? Porque a reversibilidade ela está associada, ou melhor, a irreversibilidade está associada à perda de energias. Então, vamos imaginar aqui um ciclo qualquer, né, fechado, que não seja de Carnot, mas que seja reversível. Então, se ele é reversível, ele pode ser o que acontece. O trabalho total feito nessa máquina, né, que trabalha baseada nesse ciclo reversível, vai ser igual ao trabalho feito
né, em vários ciclos de Carnot pequenos. Imagina que essas linhas aqui, essas faixas, elas representem vários ciclos de Carnot, como se eu for dar um zoom aqui. Observa que eu tenho aqui uma isoterma, uma temperatura maior, né? Isoterma referente ao reservatório, a temperatura do reservatório quente, né? Onde eu vou receber uma certa quantidade de calor, e uma isoterma aqui referente, tá, a temperatura do reservatório frio, onde esse pequeno ciclo de Carnot está desperdiçando aí uma certa quantidade de calor, tá? O ciclo ele é feito dessa maneira, tá? E fecha bem aqui, de modo que eu posso então fazer essa máquina de Carnot trabalhar em vários ciclos, e cada ciclo, tá, vai cobrir uma certa faixa aqui, né, no diagrama PV, onde eu tenho pequenos trabalhos. Eu tenho trabalho 1, né, trabalho 2, trabalho 3, e o trabalho, devido a todos esses ciclos executados por essa máquina, vai ser igual ao trabalho feito por essa máquina que trabalha aqui num ciclo reversível, tá bom? Então, do ponto de vista físico, uma máquina de Carnot, que eu vou representar por R, né, de reversível, trabalhando com vários ciclos, né, produzindo diferentes trabalhos, vai ser equivalente fisicamente a essa única máquina cujo único ciclo fechado realiza o trabalho, né, obtido aqui, né, nessa área do diagrama pressão-volume, certo? Então, essa analogia vai ser tanto mais verdadeira quanto mais estreita for a largura de cada pequeno ciclo desse. Ou seja, num limite infinitesimal, eu vou ter tantos pequenos ciclos de Carnot cobrindo essa área, que o erro, esse erro aqui que é observado, né, devido à diferença do caminho do ciclo de Carnot e do outro ciclo reversível, esse erro vai ser desprezível. Quanto mais estreita, né, essas curvas de Carnot, mais preciso vai ser a minha analogia, ou seja, uma máquina de Carnot trabalhando, né, a N ciclos, onde N são todos esses ciclos aqui, né, é equivalente a uma máquina qualquer trabalhando num ciclo reversível, tá, que produz o mesmo trabalho, a mesma quantidade de trabalho. Então, essa analogia, ela nos permitirá fazer o seguinte: para cada uma desses ciclos de Carnot indicados, a soma de Q sobre T, né, os calores de entrada e saída, tem que se anular. Se eles se anulam para todos os I valores, né, dos ciclos, para cada ciclo, sendo I variando de 1 até N, onde N é o número de ciclos, então, quando eu somar essas quantidades para todos os ciclos de Carnot, certo? Vou colocar aqui até I, né, onde I varre o ciclo especificado. Isso aqui vai ter que se anular também, porque cada quantidade dessa para cada ciclo é zero. Então, quando eu somar para todos os ciclos, isso aqui vai ser zero. Então, isso aqui demonstra de uma maneira didática, né, ou através de uma analogia, o fato de que não importa qual seja o ciclo que eu estou realizando, se ele for reversível, então eu tenho uma grandeza cuja soma, né, dela, que é o dq sobre dt, é igual a zero, certo? Então essa grandeza é importante, tá? Porque essa propriedade é uma propriedade de funções de estado, né? As funções de estado
A variação de funções de estado em um ciclo fechado, essa rodinha aqui, esse círculo representa o fato de ser um ciclo fechado e R representa o fato de ser um ciclo reversível, né? Para qualquer ciclo reversível, a integral dessa grandeza deve ser nula, tá? E outra coisa importante é esse tracinho aqui que indica o fato de essa grandeza ela ser uma diferencial inexata. E o que quer dizer isso? Quer dizer que Q não é uma variável de estado como a energia interna, como a temperatura, como o volume, que tem diferenciais exatas, né? Eu tenho para a energia interna, por exemplo, du igual a dq menos dw, onde o tracinho no dq e no dw indicam que nem o calor transferido no ciclo e nem o trabalho realizado no gás são funções de estado, mas a associação, né, a soma dessas coisas, vai dar origem a uma função de estado e a variação dela infinitesimal é uma diferencial exata, certo? Muito bem. Então, agora, nós vamos tentar ver daqui a pouco, né, que essa diferencial exata, ela é a diferencial de uma função, ou melhor, dq, que não é exato, né, por t, acaba dando origem aí a uma diferencial exata, que refere-se a uma grandeza que vai ser denominada de entropia por Clausius, né, e a integral ou a variação, né, dessa grandeza num circuito fechado reversível é igual a zero. Tá? A gente vai voltar a enfatizar esse ponto daqui a pouco. Tá? Então, no entanto, nós vamos tentar observar, né, se essa igualdade é mantida para um ciclo irreversível. Nós vimos aqui que para um ciclo reversível, né, fechado, a integral dessa grandeza aí vai dar zero. Mas para um ciclo irreversível, o que aconteceria? Nós vamos imaginar a seguinte situação. Nós vamos acoplar um sistema S contendo um certo gás, né? E realizando aí um ciclo, tá bom? Então, esse sistema S aqui vai realizar um ciclo. E esse ciclo, ele vai ser alimentado, um ciclo de S vai ser alimentado por N ciclos de Carnot. Então, eu vou imaginar que eu tenho uma máquina de Carnot, que é reversível, né? E essa máquina ela vai realizar N ciclos para cada ciclo de S, de modo que nesses N ciclos ela vai alimentar um único ciclo de S. Por isso, esse somatório aqui ele deve ser feito de I variando de 1 até N, ou seja, para cada ciclo da máquina de Carnot vai existir uma quantidade ΔQ' que alimenta essa máquina transferido, esse calor vem ser transferido de um reservatório térmico com uma temperatura T0, certo? Para cada ciclo da máquina de Carnot, ela vai produzir uma quantidade ΔΩi de trabalho, de modo que para N ciclos eu vou ter um somatório, né, de 1 até N. E para cada ciclo da máquina de Carnot, ela vai desperdiçar uma quantidade de calor ΔQi que vai alimentar o sistema S, de modo que para N ciclos, né, da máquina de Carnot, essa quantidade de calor é o que vai alimentar a máquina S. Ou seja, para um único ciclo da máquina S, a máquina de Carnot vai produzir essa quantidade, ou melhor, vai ser alimentada por Q', né? Vai produzir W' e vai alimentar a máquina S com Q' para um único ciclo de S.
Eu espero ter sido claro aí nessa explicação, tá? Enquanto que S realiza um ciclo, a máquina de Carnot realiza N ciclos. Daí os somatórios, né? Então, para a gente analisar o que acontece com a máquina S, que é o que interessa, a gente vai pensar o seguinte: para cada ciclo da máquina S, a máquina de Carnot realiza vários ciclos, de modo que eu vou ter que o somatório para um único ciclo, né, da máquina de Carnot vale a relação delta Q' sobre T igual a delta Q sobre TI. Uma coisa importante que eu não frisei é que a máquina de Carnot funciona sempre entre um reservatório térmico, uma temperatura T0 fixa, enquanto que a temperatura do reservatório frio varia, ela não é fixa. Por quê? Porque observa que a máquina de Carnot ela alimenta, né, essas temperaturas de entrada da máquina S, que são temperaturas diferentes. Tá? Aqui eu tenho T1, T2, T3, T4, T5. São as temperaturas de saída da máquina de Carnot, né? São os TIs. No entanto, a temperatura de entrada da máquina de Carnot é sempre T0, porque ela está acoplada a um reservatório térmico com uma massa infinita, né? Ou seja, a temperatura dele não varia, é o que a gente está imaginando, certo? Então, quando nós fizermos o somatório aqui, né, do que entra na máquina de Carnot e o que sai, quando nós somarmos de I variando de 1 até N, né, I variando de 1 até N, a gente vai ter essa relação onde T0 é uma constante e pode sair do somatório, enquanto que TI não pode sair do somatório, não é constante. Então, o somatório de todos os calores de entrada da máquina de Carnot em N ciclos, eu vou chamar de Q', né? Então, vai ficar Q' sobre T0 de um lado, e do outro lado, no limite infinitesimal, esse somatório eu vou chamar de uma integral, né, do ciclo reversível. Aliás, desculpa, esse ciclo agora ele não necessariamente é reversível, mas ele é fechado. É um ciclo fechado, tá? E eu vou ter aqui uma integral dessa quantidade de Q sobre T, que é o que nós queremos analisar de fato, né? Nós queremos saber como isso aqui se comporta, essa integral, se ela é igual a zero, assim como nós vimos na máquina de Carnot. E para saber isso, nós precisamos entender se esse Q' aqui é zero ou não. Então, a gente vai fazer primeiro uma análise conceitual disso. A gente vai pensar o seguinte: Q' é o que a máquina de Carnot absorve em N ciclos, né? E produz W' de trabalho e desperdiça, né, Q de calor, que é o calor que alimenta a máquina S. De fato, se eu isolar aqui essa máquina, esse sistema, se eu chamar isso aqui de um sistema fechado, né, o que está acontecendo aqui é que esse sistema está recebendo calor de um reservatório, em um ciclo de S, né, esse sistema está recebendo essa quantidade de calor de um reservatório térmico e está produzindo trabalho, certo? Essas duas quantidades de trabalho, e não está desperdiçando, porque esse calor aqui, de fato, ele está alimentando a máquina S. Então, essa minha analogia, né, ela fica melhor se eu incluir esse calor aqui no sistema, porque de fato ele está dentro do sistema. Então, o sistema está consumindo esse calor e produzindo trabalho sem desperdício. Isso é um absurdo, isso contraria o teorema de Clausius, de Kelvin, aliás, né, da máquina térmica, e então nós somos levados a acreditar ou deduzir que essa quantidade de calor não pode ser positiva, ela só pode ser menor ou igual a zero, certo?
E aí, para ela ser menor ou igual a zero, de fato, essa máquina aqui, ela tem que necessariamente estar desperdiçando uma certa quantidade de calor que nós não sabemos quanto que é, certo? Então, esse calor aqui, ele tem que ser, de fato, menor ou igual a zero, tá? Então, nós chegamos aqui à conclusão de Clausius, que é chamado de desigualdade de Clausius. E essa desigualdade ela vai ter um papel importante na definição de entropia de um modo mais geral, né, da entropia para sistemas irreversíveis também. Então, a desigualdade ela mantém o sinal menos para um processo irreversível e o sinal igual para processos reversíveis, né? O sinal igual nós já analisamos anteriormente. É o caso em que o processo é reversível. E o sinal menor é o caso onde essa máquina S está, de fato, desperdiçando calor através de processos irreversíveis, como, por exemplo, atrito, trocas de calores a temperaturas variáveis, né? E expansões, e etc. Então, todos os processos irreversíveis que ocorrem nesse ciclo vão fazer com que esse calor, o calor total aqui não seja positivo. Na verdade, ele tem que ser negativo ou igual a zero. Ser negativo ou igual a zero quer dizer o quê? Que não está só entrando, de fato está saindo aí um calor devido ao desperdício. Ok? Muito bem. Do ponto de vista algébrico, ainda dá para a gente fazer a seguinte análise. Se você imaginar que em N ciclos da máquina de Carnot, né, você vai ter aqui a somatório do trabalho produzido por S, né, tem que ser igual ao somatório do calor que S está recebendo, menos a variação da energia interna do sistema S, o que deve ser igual a zero porque eu estou num ciclo fechado, né? Então, a variação da energia interna aqui tem que ser igual a zero, igual a qualquer outra grandeza, função termodinâmica, tá? De modo que os trabalhos produzidos por S, a gente está supondo novamente, né, que tem que ser igual no diagrama que nós fizemos, igual aos calores recebidos. Supondo que isso é verdade, nós vamos chegar novamente a uma inconsistência, tá bom? Então, para N ciclos da máquina térmica, da máquina de Carnot, também, né, os trabalhos produzidos pela máquina de Carnot tem que ser igual a somatório dos calores que alimentam essa máquina, menos os calores desperdiçados, né, num ciclo, todos os calores desperdiçados nos N ciclos do processo. Então, quando nós somamos esses dois trabalhos aqui, certo? Uma maneira que nós podemos analisar isso, vamos somar, né, esses dois trabalhos. Quando nós somamos o trabalho produzido pela máquina S mais o trabalho produzido pela máquina de Carnot, que vai ser igual à soma, né, desses calores mais esses calores, observa que essa quantidade cancela com essa, né, nessa soma. Quando eu tiver aqui essa soma, essas quantidades aqui, elas se cancelam de fato, né? Essas quantidades aqui se cancelam, né? Que são essas quantidades aqui, de modo que o somatório do calor total consumido pela máquina de Carnot tem que ser menor ou igual a zero para que o trabalho produzido também seja menor ou igual a zero. Tá? Então, em outras palavras, é tão impossível esse trabalho ser maior que zero sem desperdício, quanto é impossível que esse calor seja maior que zero sem desperdício. Tá? Então, a soma dos trabalhos produzidos necessariamente tem que ser menor ou igual a zero, assim como a soma dos calores consumidos pela máquina de Carnot tem que ser menor ou igual a zero.
tá? São afirmações equivalentes, tá bom? Se a gente está considerando aí um processo real, que não agrida a segunda lei da termodinâmica no enunciado de Kelvin, ok? Então, quando nós substituímos essa relação, né, esse resultado aqui nessa igualdade, nós novamente chegamos à mesma conclusão, que é a desigualdade de Clausius. Muito bem, pessoal, eu queria revisitar aqui com vocês a questão, né, do fato de que dq sobre t se comporta como uma variável de estado, porque a integral dela num circuito fechado para um caminho, para um processo reversível, qualquer ciclo reversível, né, é igual a zero. Então, vamos ver isso com mais detalhes, né? Se você imaginar que um ciclo fechado de ida e de volta, indo por um caminho 1 e voltando por um caminho 2, então a integral, né, dessa quantidade é igual a zero. Eu posso separar isso em dois percursos, né? O caminho de I até F seria essa integral aqui, vou chamar de 1, e o caminho de F até I, que seria essa integral aqui de F até I, né, pelo caminho 2. Muito bem, isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu vou agora inverter os limites de integração. Aqui onde tem de F até I, eu vou colocar o seguinte, de I até F, né? E o sinal também vai inverter, certo? Então, o que eu estou fazendo agora é dois caminhos de ida. Então, eu tenho agora o primeiro percurso de ida e aqui menos o segundo percurso de ida. Como eu inverti, né? Isso aqui tem que dar igual a zero. De modo que agora eu posso pegar esse termo negativo e jogar para o outro lado, certo? E aí eu posso dizer que o caminho de ida por o percurso, a trajetória, né? A variação dessa quantidade no caminho 1 é igual à variação dessa quantidade indo pelo caminho 2, se eu for de I até F em ambos os trechos, né? Isso quer dizer o quê? Que a variação dessa quantidade aqui, eu vou chamar isso de delta, vou chamar isso aqui de delta S, tá? Ou seja, S final menos S inicial, que agora esse S significa entropia. Essa variação independe do caminho que eu escolhi, certo? Isso é uma propriedade de funções de estado, como pressão e volume, pressão e temperatura, volume e temperatura. Isso quer dizer que essa quantidade S, ela pode ser relacionada ou escrita em função de outros parâmetros termodinâmicos, outras funções termodinâmicas, porque ela também é uma função termodinâmica, certo? Então, esse ds, então, esse dq sobre dt vai ser definido aqui como ds, tá? Ou melhor, dq sobre t, né? Vai ser definido como ds, de modo que eu vou novamente comentar o fato de que dt sobre dt sozinho, né, não é uma diferencial exata, na verdade é inexata, porque Q não é uma função de estado, mas quando eu multiplico por 1 sobre t e eu resgato uma função de estado, esse termo aqui é chamado de fator integrante, porque ele transforma uma diferencial inexata numa diferencial exata. E essa, então, é a entropia, definida aí como, ou melhor, entropia do grego significa transformação, né? Então, a entropia é uma nova grandeza termodinâmica que caracteriza o estado em um dado instante, certo? Então, o conjunto de todas as funções termodinâmicas caracterizam um microestado possível para o sistema, certo?
E basicamente é o que a gente vai estudar agora, são as propriedades dessa grandeza S, como é que ela se comporta. Então, bora ver para isso, vamos ver alguns casos particulares, né? Como é que se comporta em um processo adiabático essa grandeza, ou seja, sem trocas de calor ou num sistema isolado, né, da natureza ou do meio ambiente, completamente isolado. Então, nesse caso, como não há ADQ, a variação da entropia tem que ser zero, certo? É um processo. Então, a gente chega, a primeira característica, né, da entropia é que para um sistema fechado, ela não varia, certo? Se o sistema é fechado adiabaticamente. Uma transformação adiabática. Tá? Ou melhor, né? Se não há trocas de calor, se não há calor externo, devido a esse processo em particular, ela não varia. Não quer dizer que processos internos, né, irreversíveis internos ao sistema, não façam ela variar. Depois a gente vai ver isso direitinho. Transformações de fase. Vamos imaginar que eu tenho um processo onde a temperatura não varia, como por exemplo a transformação de água em gelo, né, de água em vapor. Durante a transformação, a gente sabe que a temperatura não varia. Então, nessa integral que define a variação da entropia, a temperatura pode sair da integral, de modo que eu vou integrar os calores, a variação dos calores no processo, e essa variação dos calores ela pode ser calculada pelo produto da massa vezes o calor latente de transformação do processo. Então, essa seria a maneira de calcular a variação da entropia numa transformação de fase. E a gente vê que a entropia aumenta, né? Porque esses valores todos são positivos. Então, numa variação, numa transformação de fase, onde há troca de calor com o meio ambiente, a entropia aumenta. Processos onde não há dilatação, ou seja, sem variação de volume. Por exemplo, ou seja, quando a variação também é desprezível, no caso do aquecimento de um bloco de ferro ou alguma coisa do tipo, né? Se a gente não considerar, se considerar que a variação do volume é desprezível, a gente pode calcular a variação da entropia como dq, né? dq, no caso isso aqui seria dq, ou seja, mcdt, onde eu tenho a massa, o calor específico e a diferencial da temperatura sobre T. Né? Essa relação aqui, ela segue do seguinte: o calor específico é definido como 1 sobre a massa dq dt. Né? Então, um dq, que de fato aqui é inexato, vai ser mcdt. Só inverter esse termo aqui, jogar para o outro lado. Então, nesse caso, mc podem sair da integral, né? E aí eu vou integrar então dt sobre t, que é igual ao logaritmo de t. Quando eu substituo os limites de integração, eu vou ter aqui t final sobre t inicial. Então, num processo isovolumétrico, onde só a temperatura varia, a variação da entropia vai ser dada por esse número, onde para o aumento de temperatura, o log vai ser positivo, eu tenho um aumento de entropia, tá? Para o aumento de temperatura. Então, esses processos aqui eles já dão alguma dica do comportamento da entropia. De fato, na maioria dos casos naturais, maioria dos casos da natureza, para sistemas abertos, a entropia ela aumenta, ela tende a aumentar. Esses processos são chamados processos irreversíveis. Então, essa é uma propriedade aqui dessa grandeza da entropia. Tá?
Muito bem. O que acontece para o gás ideal, né? Que é a definição de entropia para o gás ideal. O que acontece para um gás ideal? Como é que eu posso... Eu disse ainda há pouco que a entropia pode se relacionar com temperatura, pressão e volume. Se isso é verdade, eu quero saber essa relação para um gás ideal. E é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos analisar um sistema confinado, né? Um gás confinado, onde você pode variar o volume tendo um pistão aqui, ou então dar calor, né, a esse sistema. E o que acontece com a variação da energia interna desse sistema? Nós já vimos pela primeira lei, que vai se relacionar com os calores, as trocas de calores e os trabalhos realizados pelo sistema ou sobre ele. Eu posso, então, como eu quero calcular a variação da entropia, eu preciso do dq sobre T, né? Então, eu vou isolar esse dq, vou jogar o trabalho para o outro lado e vou ficar com essa relação para dq, certo? Onde eu vou poder ainda fazer um algebrismo, que é o seguinte: a variação da energia interna, você sabe que ela depende do número de mol e do calor e dessa constante CV, né? dt, ou seja, a energia interna só varia com a temperatura. E o trabalho realizado no sistema que nós imaginamos pode ser calculado aqui pelo produto P de V dV. Então eu vou escrever novamente, eu vou só inverter aqui a ordem como essas coisas aparecem, para ficar mais coerente com o livro-texto. Eu vou colocar, vou dizer que PdV mais NCVDT igual a dq. E eu quero escrever a entropia como função da temperatura. Na verdade, eu preciso, né, dividir aqui esse dq sobre T. Então, vou fazer aparecer a temperatura, vou substituir a pressão da equação de Clapeyron por nRT sobre V. É a pressão, tá? Para o gás ideal. É aqui que entra a informação do gás ideal, né? Que nós estamos trabalhando com o gás ideal. E aqui vai aparecer, mantém, né, NCVDT. E agora, como eu quero a entropia, eu vou dividir tudo isso pela temperatura. Então vai aparecer aqui a temperatura no denominador. E como eu estou dividindo por T, vai sumir esse T e aqui embaixo vai aparecer a temperatura novamente, tá? Então isso aqui vai ser fácil de integrar, porque a integral de dV sobre V é o log, né? E a integral de dt sobre T é o log também, o logaritmo. De modo que eu posso integrar esses termos para obter a variação, né, da entropia. Então vou integrar aqui. Vou integrar o segundo termo e vou integrar aqui o terceiro termo, certo? De modo que essa primeira integral vai me dar a variação da entropia, essa que é a entropia final menos a inicial, né, no processo. Essa integral aqui, como n e r são constantes, vai me dar o log de V. Ou seja, quando eu substituir o limite de integração, vai ficar V final sobre V inicial. E N e CV são constantes, né? O número de mol e o calor específico ao volume constante. A integral aqui vai dar o log, e substituindo os limites de integração, eu vou ter a temperatura final sobre a temperatura inicial. Então, isso aqui vai me dar a variação da entropia do gás ideal, relacionando a entropia com o volume e com a temperatura. E se eu não quiser substituir os limites de integração, eu ainda posso escrever essa forma indefinida, né? Onde eu vou ter que a entropia para um dado valor de volume e temperatura vai ser igual a nr log de V mais nr log de T, mais uma constante arbitrária
né, que no momento a gente não tem acesso, mas a gente sabe que a variação da entropia vai ser função da variação desse termo aqui, certo? Então, bora ver, a partir desse resultado, alguns exemplos de aplicação, né? Então, vamos confrontar com resultados que a gente já viu anteriormente. Então, o que acontece na expansão livre do gás ideal? Onde a variação... Lembra que na expansão livre não há tempo de trocas de calor, não há tempo de variação de temperatura, porque é um processo rápido. Tá? Então, a variação de ΔT é zero, a variação de ΔQ também é zero, e a variação da energia interna também é zero na expansão livre, certo? Então, só o que varia na expansão livre, de fato, é o volume. Então, nesse caso, se você usar essa equação aqui de cima, esse termo vai ser nulo, porque não há variação de temperatura, só vai sobrar esse termo. Então, vai ser assim, você vai ter que a variação da entropia é NR log de V final por V inicial, certo? Um outro exemplo, quando você tem, por exemplo, a difusão de dois gases, você tem N mols ou N moles, né, de um gás A num recipiente, num lado da caixa, separado, né, pelo mesmo número de mol de um determinado gás B. E aí você vai tirar o anteparo e vai deixar esses gases se misturarem. Qual é a variação da entropia nesse processo? Então, nesse caso, observa que você tem a expansão livre do gás A associada à expansão livre do gás B. O gás A vai dobrar de volume e o gás B também vai dobrar de volume, porque o gás A ele vai ocupar esse volume também, né? E o gás B também vai ocupar esse volume. Então, são dois processos de expansão livre, né? Onde a variação da entropia vai ser dada por essa equação. Então, a variação da entropia vai ser 2 vezes NR log de V final sobre V inicial, onde para cada gás o V final é o dobro do V inicial. E aí, então, como corta aqui os volumes, esse processo, observa que ele independe do tamanho da caixa, né? A variação da entropia é 2NR log neperiano de 2, independentemente aí do tamanho da caixa. Tá? Vai sempre ser igual. Aí já dá uma pista para vocês de que a entropia mede o grau de desordem do sistema. Então, a desordem aumentou a entropia do sistema, certo?